Vamos nesse momento orar pela ministração da palavra de Deus, que nós possamos continuar em espírito, irmãos, porque eu creio que grandes coisas o Senhor já está fazendo no nosso meio nessa noite. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te bendizemos mais uma vez, Senhor, por tudo aquilo que tu és em nossas vidas, Pai. Meu Deus amado, neste momento, Senhor, fala com a tua igreja aqui reunida, meu Deus, e com aqueles também, meu Deus, que estão distante, Pai, do Senhor, distante do caminho estreito, distante do céu. Ó Deus amado, que essa noite o teu Espírito Santo, meu Deus, possa convencê-los, Pai, para que aqui, meu Deus, eles possam se entregar a Ti e confessar ao Teu nome como único e suficiente Salvador. Usa, Deus querido, o pastor nessa noite, como o Senhor nunca usou, meu Deus. Fala, meu Deus, através do Teu servo, para que, meu Deus, todos que aqui estejam, meu Deus, possam, meu Deus, ouvir a Tua voz e não endurecer o coração, Pai amado. É assim, Deus Santo, que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, há muitos convidados aqui que estão conosco, mas está faltando lugares para assento. Então, os irmãos puderem fazer a concessão do seu lugar, oferecendo a um visitante, né? O irmão evangelista Maurício aí está com uma noção, né, daqueles que precisam de assento, que aí os irmãos poderão dispor, né, e o nosso irmão pode guiá-los até lá. Pronto, e chegaram também mais 30 cadeiras aqui, graças a Deus. Mais 30 cadeiras também estão chegando. Amém. Vamos nesse momento abrir a palavra do Senhor na Epístola de Pedro. Primeira epístola escrita pelo apóstolo Pedro, capítulo de número 3. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. Você que nos escuta, você que está aqui ao redor, você que está sendo de alguma maneira alcançado pela nossa voz, você que está a ouvir, eu a convidaria para que se aproximasse desse momento, entrasse aqui no espaço da quadra, ocupasse os assentos que estão aí chegando com maior possibilidade, para que você possa ouvir a mensagem nessa noite, a mensagem da palavra de Deus. Ela pode trazer as respostas que você procura. Ela tem as respostas que você procura. Ela tem aquilo que o teu coração não sabe interpretar, ser aquilo de que precisa. Mas a palavra de Deus é poderosa para, por revelação, fazer você saber do que Deus tem para a sua vida. Então, aproxime-se, dê ouvidos, evite a dispersão e dê lugar para que Deus fale no seu coração. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Podeis assentar, irmãos. Nós percebemos nos dias de hoje uma certa indiferença à ministração do Evangelho bíblico. Talvez algumas pessoas que estão aqui se surpreendam com isso que eu estou dizendo, porque poderão me contrapor a seguinte informação: pastor, as igrejas estão ficando repletas, estão surgindo mega igrejas, grandes igrejas, que ocupam às vezes muitos espaços dentro da televisão, tem canais inteiros, tem programas de rádio,
Mas o fato de haver muitas igrejas não significa que está havendo a legítima pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Há um falso evangelho hoje, chamado Evangelho da Prosperidade, que fala de Jesus Cristo como aquele que veio apenas resolver problemas temporais do homem, resolver a questão do desemprego, fazer a pessoa obter seu próprio negócio, ganhar salários mais elevados. E Jesus é reduzido à figura de um banco, de um lugar de investimento para readquirir a pessoa benefícios, geralmente em troca do dinheiro que ela dá à igreja. Essa não é a mensagem da cruz, essa não é a mensagem do Evangelho. Por outro lado, há aqueles que estão a pregar um evangelho terapêutico, psicológico, falando de Jesus para tão somente trazer a você felicidade, autossatisfação, realização nos seus projetos pessoais, como se seus projetos pessoais estivessem sempre corretos, como se Deus não tivesse que substituí-los, como se Deus estivesse apenas a serviço dos seus planos de vida, para lhe dar realização, para lhe dar satisfação. Temos visto muita literatura de autoajuda, muitas palestras de sucesso profissional, e alguns têm criado uma versão religiosa disso. Mas nós estamos aqui para pregar não um evangelho de hoje, que não foi de ontem e não será de amanhã. Nós não estamos aqui para pregar um evangelho contemporizado, adaptado às mensagens de sucesso, de prosperidade, de bem-estar, que estão na boca de pessoas que muitas vezes nem têm compromisso religioso. Nós estamos aqui para pregar o evangelho que é de ontem, que será de amanhã e que ainda é de hoje. Nós estamos aqui para falar da mensagem da cruz. E é em relação a esta mensagem, que não está centrada na autossatisfação humana, na obtenção de ganhos materiais, na satisfação da cobiça, é esta mensagem que tem recebido a indiferença dessa geração. Mas nós vamos pregá-la, porque ela é a resposta de Deus para o homem, porque o Espírito Santo de Deus é poderoso para quebrar corações de pedras, para desarmar pessoas que querem resistir a esta verdade, para fazer uma fresta de luz entrar na escuridão da mente e a pessoa de repente compreender aquilo que nós estamos dizendo, o valor daquilo que estamos falando. E é em oração, e é dependendo de Deus, e é esperando que o Espírito Santo encha este lugar, que nós ousamos aqui pregar a velha mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Para esta mensagem, o problema do homem tem a ver com o pecado, e o problema do homem é de repercussões eternas. Nós temos um livro na Bíblia, o primeiro, logo no início do Velho Testamento, chamado livro do Gênesis. Gênesis quer dizer início, livro do início. O problema aconteceu no início, o problema aconteceu no começo. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, tudo quanto Deus criou era bom, e a liberdade que Deus deu ao homem para desfrutar de tudo quanto fora criado era ampla. Ele disse: de todas as árvores do jardim vocês podem comer, os animais servirão a vocês, vocês dominarão. Mas Deus, que cercara o homem de amor, de favores e de cuidados, queria a reciprocidade grata do homem, queria que o amor que vinha de Deus para o homem voltasse do homem para Deus, e a expressão suprema do amor é a fidelidade. Deus queria que o homem lhe fosse fiel, e Deus estabeleceu um único mandamento: que o homem não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Deus o advertiu, dizendo que se dela comesse, ele morreria. Não apenas tornar-se-ia mortal, sujeito à morte física. E todos nós estamos nessa situação. A cada minuto que nosso coração bate, nossa vida também está diminuindo o tempo de existência desse mundo. Mas também referia-se essa sentença de morte à morte espiritual, a separação do homem de Deus, que é a fonte de toda vida, não só física, mas a vida espiritual. Estava Deus dizendo ao homem que se ele transgredisse o mandamento, ele estaria não apenas sujeito à morte física, mas separado de Deus. E essa separação pode ter repercussões eternas, porque se o homem parte desta vida para outra, separado de Deus, na outra não há mais oportunidade de restauração, de perdão, de salvação. A Bíblia diz na carta aos Hebreus, capítulo 9, no último versículo: aos homens está ordenado morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. E o juízo é imutável, céu e inferno. A Bíblia é um livro de duas estradas, a Bíblia é um livro de dois caminhos, a Bíblia é um livro de duas portas. Há uma porta estreita que conduz à vida e uma larga e espaçosa que conduz à perdição. Há um caminho estreito que conduz à vida e um caminho largo que conduz à perdição. Jesus é o caminho estreito, pois em João 10 ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Em João 14 ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Só uma forma de chegar no céu, é através de Jesus. Mas há várias formas de ir para o inferno, por isso que a porta para ir para lá é maior, é mais ampla, está escancarada. E a Bíblia, meus irmãos, ensina que são muitos que entram por essa porta larga. São muitos que vão por esse caminho largo que conduz à perdição. O próprio Jesus disse isso. Portanto, a salvação a ser obtida é aqui na terra. A Bíblia diz que Jesus falou: ao Filho do Homem é dada autoridade na terra para perdoar pecados. Não há perdão para além dessa vida. Não há opção intermediária, como alguns imaginam, um purgatório, uma sucessão de reencarnações para o homem ter a oportunidade de, em novas reencarnações, reparar os erros das anteriores e poder melhorar e entrar na vida. A Bíblia não fala destes caminhos do meio. A Bíblia aponta apenas dois caminhos, duas estradas. No jardim do Éden só existiam duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal, de que o homem não deveria comer, porque se comesse morreria, e a árvore da vida, que representa Jesus Cristo. Duas árvores no meio, dois caminhos, duas opções. O homem tinha tudo, não precisava transgredir o mandamento de Deus. Deus lhe inspirara confiança, Deus mostrara-se benevolente, de maneira que o homem tinha nas ações de Deus o motivo para corresponder ao amor de Deus com fidelidade. Mas o homem preferiu dar ouvido ao estranho. A Bíblia diz que a serpente falou a Eva, o diabo, Satanás, se apropriou de uma das criaturas para dirigir-se à mulher e pela mulher chegar ao homem. E Satanás disse: olha, se vocês comerem dessa árvore, vocês não vão morrer. Vocês vão melhorar de condição, vão tornar-se como Deus. Em vez de vocês serem criaturas dependentes de Deus, que precisam aprender com Ele, serem dirigidas por Ele, vocês vão ser dono de seus próprios caminhos. Satanás instigou no homem e na mulher o egoísmo, o egocentrismo, a independência de Deus, e negou a sentença que Deus havia dito: se comerem da árvore vocês morrerão. Ele disse: não morrerão, mas serão como Deus. Às vezes, quando leio o Gênesis, eu vejo o comportamento de Satanás, o comportamento do homem, melhor dizendo, frente a Satanás, como o comportamento de adolescentes.
Pais investem tanto em seus filhos, educam com tanto amor, carinho, só mostram provas de cuidado. E às vezes um adolescente chega em certa idade e prefere confiar no estranho e se entregar a caminhos pelos quais se afasta do prumo dos pais, do amor dos pais, e entra por um caminho de desgraça. Assim também Adão tinha tudo nas ações de Deus para reconhecer que Deus lhe queria fazer o bem, mas preferiu dar ouvidos ao estranho, porque o estranho falava coisas que satisfaziam o seu ego, que atraíam a cobiça, que davam a sensação de grandeza, e negava a responsabilidade pelos atos. Não tem morte, não vai morrer. Até hoje essa é a mentira de Satanás. O diabo nega a existência do inferno. O diabo nega a ideia de responsabilidade. Ele diz: não tem inferno. As televisões, com seus programas, zombam da ideia bíblica de inferno. Fazem chacota com a ideia de juízo, julgamento, condenação no mundo do porvir. Nós vemos alguns dizendo: não, com a morte tudo acaba. Outros dizendo: não, o inferno é aqui mesmo. Outros dizendo: bem, se houver inferno é só por um tempo, depois a gente vai para o céu, ou então depois se desfaz, mas não há um inferno eterno. É o diabo que traz esses pensamentos que abrandam a ideia bíblica de inferno, que diminuem a intensidade da força da advertência bíblica sobre o inferno, quando não nega completamente que o inferno existe. É interessante que o diabo foi o maior negador da condenação e Jesus foi o maior afirmador. Muito embora não tenha vindo para condenar o mundo, porque o mundo já estava condenado antes que ele viesse, tenha vindo para salvar, Jesus foi quem mais falou no inferno. Você não encontra tantas passagens no Velho Testamento sobre o inferno como encontra no Novo. Não encontra tantas passagens nas epístolas sobre o inferno como encontra nos evangelhos. Não encontra tantas passagens na boca dos apóstolos sobre o inferno como encontra na boca de Jesus. Interessante que quando nós falamos do inferno, alguns dizem: ah, Jesus não é assim não, Jesus é amoroso, Jesus não fala em inferno não. O diabo não fala em inferno. O diabo é quem nega o inferno. E Jesus foi quem mais falou no inferno. Jesus não falou porque queria lhe oprimir, não. É porque ele veio para lhe libertar de lá. Ele veio para lhe salvar da condenação futura. Jesus disse: eu não vim condenar o mundo. Quem crê em mim já está condenado. Antes de não crer já estava condenado. Eu vim para salvar, para que o mundo pudesse ser salvo por ele. Diz João, ele veio. A Bíblia diz: quem não crê nele, a ira de Deus permanece sobre ele. Já estava, só continua. Mas quem crê nele tem a vida eterna. Jesus disse: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus disse: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Ele disse: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele disse: o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele disse: quem tem sede vem a mim e beba, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele não fez nenhuma promessa aos que não queriam vir a ele. Ele só fez promessas a quem quisesse vir a ele. Pois bem, o diabo negou a condenação. É a arte do diabo negar a condenação, negar a gravidade do pecado. As pessoas não dão muita atenção a este evangelho, não sentem a salvação como um dom de Deus por excelência.
Porque elas não enxergam que o pecado é grave e que traz esta condenação tão grave. Nós vemos as pessoas dizendo: errar é humano, todo mundo erra, então todo mundo é condenável. A Bíblia não diminui a força do pecado porque todos pecam. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz: por um homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Deus não se baseia numa democracia, não. Todos, se não quiserem saber de Deus, vão para o inferno. Porque a lei de Deus estabelece uma sentença para o pecado. E Deus não volta atrás da sua palavra. Ele não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. O seu pecado não é uma brincadeira, o seu pecado não é um prazer, o seu pecado não é uma diversão, o seu pecado é o seu caixão eterno. O seu pecado é juízo, é condenação, é desgraça, é a ruína da tua alma. A tua mentirinha é desgraça para a tua alma. A tua fornicação, tua prostituição, teu adultério, teu homossexualismo é ruína para a tua alma. As drogas são ruína para a tua alma. O alcoolismo é ruína para a tua alma. A idolatria, a superstição, a feitiçaria são ruínas para a tua alma. O teu cigarro é ruína não só para o teu pulmão, mas para a tua alma também. Tua violência, tua mágoa, teu rancor, tua amargura é ruína para a tua alma. Teu ódio, tua cólera, tua ambição, teu orgulho, tua avareza é ruína para a tua alma. Mas Jesus é o remédio eficaz. Ele disse: o médico não veio para os sãos, mas para os doentes, e eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Sim, quando o homem desobedeceu a Deus e pecou, ele tornou-se mortal, sujeito ao envelhecimento, à enfermidade e à morte. Foi expulso do paraíso, da presença de Deus. E Deus amaldiçoou a terra por causa do homem e disse: a terra produzirá espinhos. Mas eu quero dizer uma coisa: Jesus naquela cruz, quando levou da cabeça uma coroa de espinhos, ele levou esta maldição que era para nós nele. Foi numa árvore que o homem pecou, comendo de seu fruto, e é numa árvore que Jesus veio te salvar, porque ele foi crucificado no madeiro para buscar e salvar o que se havia perdido, para desfazer as obras do diabo. Aleluia! Numa árvore o homem pegou um fruto e pecou. Agora ele tem que vir ao madeiro, o leio da cruz, e receber de Jesus o perdão pelo seu sangue. Vinde a mim. Então a Bíblia ensina que nossas ações são um sintoma. Quem está com febre está com alguma infecção. O problema não é a febre, é a infecção. Se tomar remédio para a febre, não combater a infecção, a febre fica retornando. Tem que combater a infecção, pois o problema do homem não são os seus atos, é o seu coração. O seu coração que está corrompido. Lá em Jeremias, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Teu coração é tão mau que te faz pensar que tu és bom. Te engana, é perverso, é enganoso. Jesus disse lá em Marcos capítulo 7, a partir do verso 20: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todas
todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Por isso é que você não pode salvar a si mesmo. Você pode reformar suas ações externas, mas você não pode mudar o seu próprio coração. Porque você é o seu coração, você não pode mudar a si mesmo, transformar a si mesmo. Os fariseus eram homens da época de Jesus, que eles reformavam sua vida externa, eram religiosos, não ofendiam os outros assim deliberadamente, embora o fizessem ocultamente, não cometiam pecados que a sociedade marginalizava, mas no coração eles tinham orgulho, no coração eles tinham inveja. Jesus disse: olha, vocês são como sepulcros, como caixões. Um caixão é bem bonito por fora, mas dentro tem um corpo em putrefação. Vocês estão bem invernizados por fora, mas dentro de vocês tem um coração poluído. A religião humana só pode mudar o lado de fora, mas não pode mudar o tronco, o coração. Mas Deus não nos irá considerar só pelo lado de fora. Os seus olhos são como chama de fogo. Ele prescruta os rins e o coração. Ele vê o que ninguém vê, ele sabe o que ninguém sabe. Ele prescruta os pensamentos, os sentimentos. E ele sabe que você é um pecador. E que, portanto, você está no caminho da condenação do inferno. Todos nós estamos assim. Depois que o pecado entrou no mundo, como gangrena se disseminou, como câncer se propagou, e todos os que vieram do impuro Adão nasceram impuros. Viemos a este mundo com o coração poluído, viemos a este mundo perdidos. Mas evangelho quer dizer boa nova, boa notícia. Eu estou aqui para lhe dar uma boa notícia. É que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para nos redimir, veio para nos trazer perdão, veio para nos trazer absolvição de condenação e para mudar o nosso coração em outro. Ele veio para nos salvar. Esta é a boa notícia de que trata a Bíblia. Esta é a mensagem do Evangelho. Isso é o que dá significado ao que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário, por você e por mim. O texto que nós lemos aqui no início, na Epístola de Pedro, diz assim, eu vou relê-lo nessa noite. 1 de Pedro 3,18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Jesus não morrerá outra vez pelos nossos pecados, Ele o fez uma vez. Sua morte não é atualizada, repetida, como algumas religiões ensinam. Ele na cruz disse, Pai, está consumado. Lá na carta aos Colossenses diz, ele cancelou o escrito da dívida que era contra nós. Lá no livro do profeta Isaías diz, ele viu o fruto do seu trabalho e ficou satisfeito. Morreu uma vez e levou todos os nossos pecados. Não alguns, mas todos. Levou-os àquela cruz para pagar por eles, para fazer compensação pela nossa culpa. O sacrifício de Jesus é de valor eterno, é uma fonte aberta de salvação que jorra perpetuamente. Morreu uma vez pelos pecados. Ele não morreu porque o Império Romano foi ruim com ele, porque os judeus simplesmente o invejaram. Ele disse, se eu quisesse, chamaria uma legião de anjos, ninguém me prenderia. A Pilatos ele disse, nenhuma autoridade tu teria sobre mim se não viesse do alto. Aos judeus Jesus disse, eu sempre estive com vocês aqui, vocês não me crucificaram antes, mas só nesse momento, porque agora é chegada a minha hora. Jesus estava no controle das coisas. Ele morreu porque veio para morrer. Ele morreu na hora designada por Deus.
e sua morte é de valor eterno e finito. Morreu uma vez pelos pecados, morreu para fazer compensação pelos nossos pecados, note, o justo pelos injustos. É a ideia de substituição. O justo estava naquela cruz no lugar dos injustos. Se Jesus tivesse pecado, já mereceria morte, não poderia morrer por mim e por você. Mas ele pôde morrer por nós, porque era justo, na sua boca não se achou engano. Sendo Deus e tendo se feito homem, como homem foi tentado, mas sem pecado. Sua morte foi substitutiva. E aqui o propósito de sua morte para levar-nos a Deus. Sua morte foi expiatória pelos pecados, para fazer compensação pela culpa. Sua morte foi substitutiva, o justo pelos injustos. E sua morte foi para reconduzir-nos a Deus. Sua morte foi para nos aproximar de Deus, para destruir o véu de separação que havia entre nós e Deus, o nosso pecado, a nossa culpa, para derrubar o paredão que havia entre nós e Deus. É interessante que quando a Bíblia fala de morte, a Bíblia fala da morte como algo que é do homem. Mas quando a Bíblia fala de vida eterna, fala algo como se devêssemos entender que é de Jesus para nós. Lá em Efésios 2, a Bíblia diz: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Os delitos e pecados pelos quais estávamos espiritualmente mortos antes da conversão eram nossos, não eram de Deus. Mas aí mais à frente Paulo diz em Efésios 2: mas nós fomos vivificados juntamente com Cristo. A vida que recebemos veio de Jesus. A morte é tua, a vida é dele. Aleluia. Tu não tens o problema, tu és o problema, mas ele é a solução. Aleluia. Tu és a pergunta, ele é a resposta. Aleluia. Tu és o pecador, ele é o salvador. Tu és o perdido, ele é aquele que quer te achar. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Salário é o que é devido, é a paga por aquilo que alguém fez. A morte, a sentença de juízo, te é dada porque te é devida. É tua mesmo. Tu pagaste por ela com os teus pecados. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, diz Paulo, é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, não diga como alguns, tem alguns que dizem: eu vou ser crente, pastor, mas deixa eu primeiro ajeitar a minha vida. Não vai conseguir nunca, porque o problema está no teu coração. Tu vai só invernizar por fora, mas não vai conseguir tirar o cupim de dentro. Não tem esse negócio de eu vou me ajeitar para ir a Jesus, não. Jesus disse: eu não vim chamar justos, vim chamar pecadores. Ele disse: vinde a mim, não os que estão ajeitados, mas os cansados e oprimidos. Ele disse: venham a mim, não os que já estão saciados, mas os sedentos. Aleluia. Apresente a Jesus o pecador, que ele se apresentará a ti como Salvador. Venha a Jesus como um miserável, confesse sua culpa, bata no peito, contrito, e diga a Deus: ser propício a mim que sou pecador, que Jesus vai estar lá. Aleluia. Quando tu invocares para que ele venha te salvar, ele já estará lá. Ele já terá chegado ao teu coração para mudar a tua vida, perdoar os teus pecados pelo sangue que ele verteu e te trazer a reconciliação com Deus. Nós enfatizamos muito o sangue de Jesus em nossa mensagem, porque é pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz que nós temos salvação. Jesus está vivo, ressurreto, e pelo seu Santo Espírito vem até você quando você clama por ele. Mas ele te salva porque verteu sangue naquela cruz em teu favor. Somos salvos graças ao sangue de Jesus. Alguns dizem a religião dos judeus é muito sanguinária porque incluía a matança de muitos animais no templo, e também a religião cristã porque foca no sangue que Jesus derramou. Os judeus faziam sacrifícios no templo para que pudessem trazer sempre à mente a ideia de que o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo viria.
nem é preciso mais templo nem sacrifício, porque o Cordeiro já chegou e já morreu na cruz de uma vez para sempre. Mas se você estiver doente, chegar no hospital tendo vertido muito sangue, você vai entender o valor do sangue para ser salvo. Se tiver sangue para transfusão, você escapa. Você recebe sangue e você se recupera. Naquele momento você terá condições de entender como o sangue de Jesus pode nos trazer salvação. O interessante é que quando você vai receber doação de sangue, é preciso que o sangue doado seja compatível com o seu, mas o de Jesus é sempre compatível com o de qualquer pecador. Aleluia! O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Portanto, você tem que vir a Jesus e confiar que Ele pode lhe perdoar pelo sangue que Ele derramou na cruz. De acordo com a Bíblia, o sangue de Jesus nos resgata da culpa e nos faz redimidos para Deus. Lá na carta aos Efésios, a Escritura diz o seguinte: aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 7, em quem, referindo-se a Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Pedro diz: nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, não com ouro, com prata, com pedras preciosas, mas com o precioso sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus nós fomos resgatados, fomos tirados de debaixo de condenação, de juízo, de culpa, para podermos herdar o céu. O sangue de Jesus nos justifica. Lá em Romanos, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, no capítulo 5, versículo 9: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O crente, através do sangue de Jesus, é justificado no tribunal de Deus, é inocentado das acusações, é absolvido de condenação. Já não pesa mais sobre ele o julgamento. Por isso que Paulo diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. O sangue de Jesus nos purifica. João diz o seguinte, lá na sua epístola, 1 de João 1,7: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Pastor, o que é essa purificação aqui? É a purificação da consciência. Quando eu aceito Jesus, Deus bate o martelo no seu tribunal e me absolve. Quando eu confio que Jesus verteu o seu sangue por mim e o invoco como Salvador, Deus perdoa os meus pecados. Mas se Deus fizesse isso e eu não sentisse isso na minha vida, seria muito ruim. Eu teria a promessa da Bíblia de que isto teria acontecido, mas continuaria com a consciência intranquila, culpada, perturbada. Mas a Bíblia diz em Hebreus 9,14: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a Deus imaculado, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. O sangue de Jesus purifica a minha consciência de maneira que eu não sinto aqueles pecados de outrora como se me fossem atribuídos. Minha consciência já não se sente perturbada, como se eu fosse o responsável por aqueles pecados de outrora, porque aquele que está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O velho homem que éramos foi crucificado com Cristo, e agora nós somos uma nova criatura no Cristo que ressuscitou dentre os mortos. O batismo por imersão representa isso: mergulhar para sepultar o velho homem nas águas, trazer das águas para mostrar que um novo homem surgiu. Nossa consciência já não nos aflige mais, porque nós não nos sentimos mais aquela pessoa que fez tudo aquilo, mas uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. O sangue de Jesus traz paz com Deus. A Bíblia Sagrada diz lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque
porque Ele é a nossa paz. Temos paz com o próximo, mas acima de tudo temos paz com Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Já não nos sentimos mais intrigados com Deus, já não nos sentimos mais necessitando fugir de Deus, mas agora nós fugimos para Deus. Agora Ele não é mais uma ameaça, agora Ele é o abrigo, agora Ele é o amigo mais chegado que o irmão. Antigamente, antes de conhecê-lo, mas já convencido da gravidade do meu pecado, reconhecendo que Ele era onisciente, eu me desesperava. Bem, Ele está vendo tudo de mal que eu estou fazendo, que está no meu coração. Sendo Ele onipresente, eu pensava, não tenho como fugir dEle, Ele vai estar em todo lugar. Sendo Ele onipotente, eu não tenho como disputar com Ele, Ele vai me vencer e vai me condenar. Mas agora, com a consciência livre, transformada em nova criatura, sentindo que eu estou em paz com Deus, eu penso, o meu Deus é onisciente, então Ele vai me guiar para o que é melhor para mim. Ele está em todo lugar. Então, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele é onipotente. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Os atributos de Deus não são mais ameaça, agora são o nosso consolo, o nosso conforto. Pelo sangue de Jesus podemos chegar na presença de Deus e saber que seremos aceitos. Lá em Hebreus, a Bíblia Sagrada diz no capítulo 10, a partir do verso 19: tendo, pois, irmãos, ousadia, coragem, para entrar no santuário, para entrar na presença de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Hoje tu descobriste que é um pecador, que teu coração tem uma chaga, uma ferida, que tem aí um poço lamacento. Às vezes parece que tu estás limpo, mas é como água de açude, mexeu com a água, o lodo sobe. Entra em situações que vão contra os teus interesses, aí tudo aquilo que é contrário a Deus desponta. Reconhece que tu és um pecador, uma pecadora, que tu não podes chegar no céu sem uma compensação pela tua culpa, sem expiação do teu pecado. Mas olha para Jesus naquela cruz sangrando e reconhece que Ele morreu por ti, e reconhece que aquele sangue Ele verteu para quitar a tua dívida, para pagar a tua redenção, para te absolver no tribunal de Deus. Confia que Ele está vivo e ressuscitado, venceu a morte, e o invoca como teu Salvador. Chama-o para vir à tua vida. Ele vai perdoar o teu pecado, Ele vai purificar a tua consciência, Ele vai mudar o teu coração, Ele vai te colocar numa estrada de santificação, para que cada dia, pelo Espírito Santo, tu venha a ser lapidado para uma vida melhor, porque a luz vai brilhando dia após dia, até ser dia perfeito. Ele vai começar um processo de transformação na tua vida, mas enquanto esse processo anda, tu já estás garantido da tua salvação, porque os teus pecados já foram cancelados, porque o sangue de Jesus já te purificou de todo pecado, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vai servir a Deus por amor, por gratidão, mas sabendo que Ele está contigo e te diz: eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Sabendo que os homens podem se levantar contra ti, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabendo que a morte um dia vai bater a tua porta, se Jesus não voltar antes,
mas nós podemos olhar para a morte e dizer: olha, morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Jesus ressuscitou, e a seu tempo mesmo o Senhor descerá do céu com a palavra de ordem, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. A morte será tragada na vitória. Para o que crê em Jesus, a morte não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra. É o último inimigo que vai tombar, mas vai tombar. O pecado não tem a última palavra. A enfermidade não tem a última palavra, mas tem a última palavra. Aquele que disse ao paralítico que creu: homem, perdoados são os teus pecados. Aquele que disse ao malfeitor que se arrependeu na última hora na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Ele tem a palavra final. Arrepende-te do teu pecado e venha a Jesus. Este é o dia, este é o lugar, esta é a hora. Pastor, eu quero, mas eu quero aqui ficar oculto no meu cantinho. Jesus disse: quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu terei vergonha dele na presença de meu Pai. Quem, porém, me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. As pessoas não têm vergonha de irem a um bar para beber, de estarem caídas nas sarjetas, não tem vergonha de entrarem num motel para se prostituir, não tem vergonha de mentir, de fofocar da vida alheia. Aleluia! Porque teria vergonha de dizer: eu quero Jesus na minha vida. Jesus não morreu por ti num lugar secreto, ele morreu por ti humilhado, desvestido, crucificado publicamente, feito espetáculo para os homens. É preciso que você se coloque do lado dele e diga: Jesus, eu estou aqui. Aleluia. O mundo pode zombar, mas não interessa, porque este mundo passa e a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Se Deus é por nós, ainda que milhares sejam contra nós, a maioria é nossa, porque ninguém pode com Deus. Entrega a tua vida a Jesus, confessa. Vamos ficar de pé. Convido os irmãos que tocam nesse momento para louvarem a Deus com um hino ao Senhor nesse instante. Enquanto você ouve este hino, pense na sua vida, nas palavras que você ouviu. Se você quiser até se antecipar, já pode vir aqui à frente. Você diz: pastor, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador hoje, agora. Levanta aí a tua mão. Você diz: eu quero me arrepender agora dos meus pecados, entregar minha vida a Jesus. Onde você estiver, vem aqui à frente, saia do seu lugar, de onde você estiver, lá fora, aqui dentro, vem até aqui. Chegue-se próximo a este púlpito, onde nós estaremos orando pela tua vida. Enquanto os irmãos cantam, você pode vir de onde estiver para entregar o coração a Jesus. Talvez haja alguém aqui desviado, precisa se reconciliar com Deus. Saia do seu lugar, venha aqui à frente e nós vamos orar pela tua vida. Glória a Deus. Os irmãos convidem as pessoas, convidem as pessoas para virem a Jesus essa noite. Oh, quão triste
abençoamos esse momento pela vida do teu servo, Pai. E vem para os teus braços, que estão sempre prontos a acolher. Que o sangue da cruz possa dar perdão e fazer a consciência ter notícia disso, Pai. Para que sinta-se o nosso irmão libertado do passado em que seus pés se desgarraram, e sinta-se confiante no Cristo que o acolhe para a prosseguência. Ó Deus, olha para o nosso irmão que também chegou agora, meu Pai. Dê ouvidos à tua palavra. Que o sangue da cruz lave a sua alma de toda mancha. Que o poder do teu Espírito transforme vidas agora que estão aqui, Senhor. Que o Senhor faça o que o homem não pode fazer. Que o Senhor dê um novo nascimento. Que o Senhor dê a certeza do perdão, a reconciliação contigo. Abrigo nos teus braços agora, Pai, para estes que nesta posição pública confessam precisar de Ti e chamam a Jesus para vir ser para eles Salvador, Redentor, Restaurador, Renovador, Senhor. Em nome de Jesus, faz a obra e ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Glória a Deus. Deus abençoe meus irmãos ricamente. Os irmãos estão lá, né, vão dar o apoio necessário nessa noite. Nosso irmão também veio se reconciliar com o Senhor. Graças a Deus. Glória.